Olá, eu sou Rosaura de Almeida, supervisora de ensino da AD de Jundiaí. Faço esse vídeo a pedido da supervisora Dirlene para subsidiar as discussões desta semana proposta nos ATPCs do Núcleo Pedagógico sobre avaliação e fechamento de primeiro bimestre. Vou compartilhar com vocês uma apresentação. Tá aqui. Então, vamos lá. Com a questão que tem angustiado equipes escolares, que é como faremos com o fechamento do primeiro bimestre na Secretaria Escolar Digital. Então, os nossos objetivos nessa conversa são discutir a função social da escola e das atividades escolares remotas em tempos de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19 e refletir sobre a relevância da formalização da avaliação das aprendizagens e seu consequente registro de fechamento de bimestre. No atual contexto, de que contexto a gente está falando? A gente está no contexto de uma pandemia, ou seja, uma epidemia de proporções globais, de um vírus novo, que a gente conhece pelo nome dele, né, que é Covid-19, é coronavírus, descoberto no final do ano passado, né, e que, por onde ele tem se propagado, ele traz junto uma crise sanitária e uma crise econômica e social. Né? Crise de saúde pública, porque não se sabe muita coisa sobre esse vírus, principalmente ainda não se tem vacina conhecida, consenso sobre tratamento, né? O que a gente tem, né, o que é consenso, o que se sabe é que a sua forma de propagação é através das gotículas de saliva e que a forma mais eficaz de diminuir a curva de contágio é através do distanciamento social, né? E com isso a gente teve a suspensão de diversas atividades econômicas, né, e de diversos ambientes em que a aglomeração de pessoas poderia contribuir para um rápido contágio de um número muito grande da população e, portanto, comprometer o sistema de saúde no atendimento aos pacientes mais graves, né? E dentre o distanciamento social, né, dentre as ações para o distanciamento social, a gente teve a suspensão das aulas presenciais. A partir da suspensão das aulas presenciais, a gente passa a ter crianças e adolescentes em situação de distanciamento social, né, isoladas em suas residências, né? E esse distanciamento social foi necessário, né, como uma medida de proteção das crianças deste contágio e também para se evitar que crianças e adolescentes pudessem ser vetores de propagação do vírus nas suas residências para suas famílias. Né? Só que com isso, o isolamento, o distanciamento social, o isolamento nas residências, acaba colocando as crianças, expondo crianças e adolescentes a riscos de violência, maiores riscos de violência física, psicológica, sexual e a possível exposição de trabalho doméstico, principalmente o trabalho infantil, né, por conta do cuidado de irmãos menores que também estão sem escola, em famílias que eventualmente os pais precisem sair para trabalhar, ou até cuidar de familiares idosos ou acometidos da própria doença. Né? Então, há os riscos que os nossos alunos, né, que os nossos estudantes podem estar expostos. E também, até em função de todo esse contexto, né, expostos a riscos de doença emocional, ou seja, ansiedade, né, estresse, tanto pelo distanciamento, como por toda essa situação de insegurança em relação à própria saúde, né, ao próprio futuro, né, a própria incerteza da situação complexa em que vivemos. E
como que fica a educação e a função social da escola nesse contexto tão complexo que a gente está vivendo nesse momento, né? A gente tem consenso, né? Tudo que se lê internacionalmente, inclusive sobre isso, né? É consenso a importância de se manter contato com os estudantes, né? Então, dentre os principais papéis que a escola assume nesta situação de suspensão de aula, de distanciamento social, a importância de manter contato com estudantes que possam estar isolados em suas residências, né? De agir na proteção social de crianças e adolescentes, principalmente na manutenção de programas de segurança alimentar, como acontece aqui conosco no programa Merenda em Casa, né? A escola como um local de difusão, né, de conhecimento e, portanto, de propagação de informações confiáveis sobre o atual momento, as formas de cuidado com a saúde, né? Embora esteja dado que que este ano, o distanciamento, o isolamento, ele já causou, né, prejuízos nas aprendizagens dos alunos por conta da suspensão mesmo das aulas, né, esse momento, o contato com os alunos, né, também adquire uma importância no sentido de mitigar, ou seja, diminuir os efeitos, os impactos desse prejuízo que já se encontra instalado para este ano de 2020, né? E sabemos que o distanciamento social, né, o isolamento nas residências, aprofunda as desigualdades existentes, né? A crise econômica, a crise social, ela afeta mais aquelas famílias, aqueles estudantes que já se encontravam em situação de vulnerabilidade social e econômica, né? Então, entre outras coisas, né, a ideia de mitigar, ou seja, de diminuir o impacto das desigualdades que neste momento se aprofundam, principalmente nas questões relacionadas à escola e à educação, mas a educação num conceito, numa dimensão bastante mais ampla de educação, que não só o ensino do currículo como a gente tinha expectativa lá no início do ano letivo, lá em fevereiro de 2020. E como é que a gente tem feito isso, né? A gente tem que entram as atividades remotas a partir do distanciamento social, da suspensão de aulas, né? As atividades remotas, é importante que a gente tenha claro, ela não se confunde com educação à distância. A gente não deve usar essa terminologia. Educação à distância, ela tem formato próprio, ela tem legislação própria, e o que nós estamos vivendo é uma situação de excepcionalidade, né, para uma etapa, né, para as etapas da educação básica, nas quais a educação à distância ela não encontra base legal, né? Mas devido à excepcionalidade, a gente está fazendo o que se chama de atividade remota, ou seja, atividade com distanciamento social, atividade na residência dos meninos que a gente vai encaminhando. E como é que a gente tem feito as atividades remotas, né? A gente tem uma diversidade de oferta. Então, a gente tem aí diversas formas que a gente tem procurado ofertar atividades educativas para mitigar os prejuízos nas aprendizagens que a gente tem este ano, né? E através de que possibilidades, né? A gente tem aí um centro de mídias recém-criado e recém-instalado pela Secretaria de Educação, né? Inclusive com acesso por senha, e quando se faz o acesso por senha com franqueamento de dados, né? Para o acesso
a esse centro de mídias, né? A gente tem aí diversos aplicativos educacionais, alguns inclusive cedidos para a Secretaria de Educação, né? Algumas plataformas educativas que foram cedidas para apoiar este momento de distanciamento social, e outras plataformas que já eram conhecidas dos nossos estudantes, da gente, né? E que a gente, outras que tantas que a gente tem descoberto nesse momento também, né? Vídeos aulas que os professores têm produzido ou têm selecionado para encaminhar para os alunos em substituição ao contato presencial, né? Atividades orientadas por e-mail, por rede social, WhatsApp, Facebook, aquilo que a escola já vinha utilizando, a escola, alguns professores já vinham utilizando como atividades complementares às aulas presenciais, né? Agora assumindo o protagonismo de ser praticamente a forma de encaminhamento de atividades educativas aos alunos, né? E além de e-mail, rede social, enfim, tudo isso que a gente tem, telefone, né? Recado pelo vizinho, todas as formas que a gente tem buscado para, que a gente está chamando aí de buscativa, né? Para ter contato com os estudantes e não perder alguma rotina de atividade pedagógica educativa com eles, né? A gente também tem para aqueles com dificuldades em ter acesso às plataformas digitais, né? Plataformas de tecnologia de informação e comunicação, a gente tem programas de TV, no nosso caso especificamente a TV Cultura, né? Que tem aí ofertado aulas, né, teleaulas para os nossos estudantes e, finalmente, livros, apostilas e outros materiais impressos, né? Se por um lado a gente tem uma diversidade de oferta e até uma oferta difusa, né? Ou seja, muita coisa diferente sendo ofertada ao mesmo tempo através de diversos meios, né? A gente tem por parte dos nossos alunos uma tremenda desigualdade de acesso, né? E por que a gente fala que a gente tem uma tremenda desigualdade de acesso, né? A gente tem famílias a gente tem desigualdade de posse de equipamentos, né? A gente tem famílias que os alunos não têm um smartphone numa configuração que dê conta de todas essas plataformas possíveis de serem acessadas. A gente tem famílias que ou não têm computador em casa, né? Ou quando tem, é o computador que está sendo dividido entre todos os membros da família para aulas de vários alunos e às vezes no mesmo horário, né? Então, e para o trabalho de alguma família que também esteja, como nós, em trabalho remoto, né? A gente tem uma desigualdade no acesso à conectividade, nem todas as famílias têm um Wi-Fi, né? Para que suporte tudo que precisa ser acessado pelos estudantes no cotidiano, né? Nem toda família tem um plano de dados móveis, né? Que a maior parte dos planos pré-pagos eles são muito mais para redes sociais do que para acesso a plataformas educativas. Mesmo no centro de mídias, que os dados são franqueados, a gente sabe que nem todos os alunos estão conseguindo acessar o centro de mídias para fazer uso desse benefício, né? Do dado franqueado. Né? A gente sabe que tem alunos que não têm o material didático, material escolar básico, né? Às vezes já não tem mais lápis, não tem lápis de cor, não tem caneta, não tem papel, né? A gente nem sabe disso, porque quando estava nas aulas presenciais, a gente ficava repondo esse material, ou porque perdiam, ou porque não tinham mesmo condições de cuidar, né? De repor o próprio material que acaba, né? E, nesse momento, para algumas famílias, material escolar não é prioridade, né? Prioridade é pagar conta, é manter comida na mesa, né? A gente sabe que nem todas as famílias têm um ambiente adequado ao estudo, à leitura nas residências, né? É um privilégio contar com uma escrivaninha, uma mesa de estudos na sua casa, né? Nem todas as famílias têm tempo e conseguem, na verdade, dar o apoio e o auxílio que muitos estudantes precisam tanto para se organizar
para efetivamente realizar as atividades encaminhadas, principalmente os mais novos, e a gente também sabe que tem aí uma desigualdade de acesso por características pessoais de aprendizagem, porque enquanto a gente tem estudantes que têm uma autonomia, que têm uma capacidade de se autorregular, de aprender de forma independente, né, com uma autoaprendizagem, a gente já sabia que que nós temos muitos estudantes que dependem da intervenção precisa do educador no seu cotidiano, né, do professor que a gente fazia isso, a gente na verdade diminuía essa diferença nas aulas presenciais, dando mais atenção para aqueles estudantes que tinham mais dificuldade. E hoje esses estudantes com mais dificuldade, muitas vezes eles têm menos apoio porque por toda a sua situação de vulnerabilidade. Então a gente tem aí um contexto de pandemia com diversidade de oferta para manter contato com os alunos, mas com uma enorme desigualdade de acesso. Só para ilustrar um pouquinho essa desigualdade, eu trago para vocês alguns dados preliminares da pesquisa TIC Kids Online de 2019, né, que traz que os dados preliminares foram disponibilizados para o Unicef, né, estão aqui, olha, esse é o endereço, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais do artigo que traz essa pesquisa e de outros artigos relacionados à pandemia e à situação de crianças e adolescentes, né? Com dados coletados entre outubro de 2009 e março de 2020 aqui no Brasil. Então, dados bastante atualizados, né? E o que esses dados preliminares nos mostram, só para ilustrar, né? Que quase 5 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos de idade vivem em domicílios sem acesso à internet no Brasil. 17% da população de 9 a 17 anos moram em residências que não têm acesso à internet, ou seja, não têm internet em casa, tá? 11% da população dessa faixa etária não é uma usuária de internet, né? E a exclusão digital, ela é maior entre crianças e adolescentes de áreas rurais, atingindo 25%, e de domicílios que se encontram nas classes D e E. 20% dos estudantes pobres, dos estudantes mais vulneráveis economicamente, estão excluídos digitalmente, né? Só para ilustrar essa questão da desigualdade de acesso mesmo, né? E a avaliação nesse contexto, né? Para a gente conversar sobre a avaliação, a gente tem que fazer aquelas questões básicas, né? Quem que avalia? Quem que é o sujeito dessa avaliação? O que ele vai avaliar? Qual que é o objeto da avaliação? Por que avalia? O que causa uma avaliação? Para que avalia? Qual a finalidade da avaliação? Né? Para quem avalia? Quem vai usar os dados produzidos nesta avaliação? E como esses dados serão produzidos? Com que metodologia? Através de quais instrumentos? Né? E aí vamos refletir um pouquinho, né? Quem que avalia? É o professor que vai avaliar, né? É a equipe escolar que vai proceder à avaliação, é o estudante que vai avaliar a própria situação de acesso à aprendizagem, a família que vai avaliar o que a gente está ofertando e o que ela pode acompanhar dos seus filhos, das suas crianças, dos seus adolescentes. E o que nós vamos avaliar? Na verdade, nesse contexto tão complexo que a gente se encontra, né? O que de fato a gente vai avaliar? As condições de acesso para a gente manter um contato com os alunos, né? As condições de acesso em relação à oferta que nós damos, né? A gente vai avaliar as aprendizagens, e quando a gente fala em avaliar aprendizagem, de que aprendizagem a gente está falando? A gente está falando daqueles conteúdos descritos no currículo e que a gente estava pensando lá em fevereiro, né? E que eles são descritos em formas de habilidades, de saberes, de habilidades e competências a serem apropriados pelos alunos num determinado espaço de tempo. É dessa aprendizagem que a gente vai estar fazendo a avaliação neste momento,
né? Ou a gente vai estar avaliando as aprendizagens que os alunos estão tendo que ter para poder manter contato com vocês, né? Que aprendendo a acessar formas formas de acesso a conteúdo pedagógico que não é com o apoio de vocês presencial, não é? Ou habilidades sociais, né? Que neste momento, né? Como se manter saudável, como ajudar sua família a se manter saudável, se manter vivo nesse momento, não é verdade? Né? Então, o que nós vamos avaliar? Tá? E por quê? Né? Qual que é a causa dessa avaliação? Por que a gente vai estar realizando isso daí? Para cumprir um ritual? Porque a gente tem um bimestre terminando e aí precisa lançar nota? Né? Então, para cumprir um ritual como se nada estivesse acontecendo? Né? Para exercer controle e poder, ou seja, para que a gente consiga ter alguma forma de controlar como que esses estudantes estão se organizando para se manter, ou para manter uma rotina de estudos nas suas residências, né? Para controlar a distância, que eles tenham um compromisso com a sua própria aprendizagem, né? Ou para dar ou avaliar para dar sentido ao próprio trabalho, né? Por entender que a gente está num momento em que, mais do que nunca, a escola tem uma função social mais ampla do que ensinar, né, o currículo prescrito, né, e que precisa avaliar o quanto a gente tem conseguido manter contato e mitigar as desigualdades dos mais vulneráveis, né? E para que a gente avalia? Com que finalidade? Para que a gente precisa levantar dados através da avaliação? Né? Para monitorar o ensino, né? Para monitorar o trabalho, para monitorar a resposta que os estudantes têm nos dado, para monitorar como tem se dado esse contato estudantil, se ele é frequente, se tem meninos que a gente não tem nem conseguido manter um contato regular, né? A gente tem um contato esporádico, enfim. Para quê? Para tomar decisões sobre como a gente vai mitigar as desigualdades e os prejuízos escolares, principalmente dos mais vulneráveis, né? A gente vai avaliar para julgar, para mensurar o grau de compromisso dos estudantes que efetivamente têm as condições dadas para aproveitar todas as oportunidades pedagógicas e educativas que têm sido ofertadas, né? Ou mais numa crítica aí que o Paulo Freire traz, ou então para cobrar no final do bimestre a fatura do depósito de conhecimentos e de ações que a gente fez durante esse processo, né? E para quem? Quem que vai fazer uso dos dados dessa avaliação, dos dados produzidos por esta avaliação? É o professor, né, para tomar decisões, é a escola para cumprir um ritual e ter lá a sede fechando direitinho, né? É a diretoria de ensino para levantar dados do seu próprio trabalho, é a secretaria de educação, né, para poder dar uma satisfação social de que tá exercendo o seu papel, né? É a família, né, para que vai fazer uso desses dados para poder entender um pouco melhor como apoiar ou não, né, como apoiar no caso os seus filhos, né? É o aluno, né? Para se sentir melhor ou pior de acordo com aquilo que a gente disser que a respeito daquilo que ele está conseguindo produzir diante das condições em que ele se encontra na residência, né? E como que nós vamos fazer essa avaliação? Né? Através, a gente vai fazer uma mesma avaliação, vai lá montar um formulário bem bacana no Google Docs para todo mundo responder, porque isso a gente já traz bastante informação para a gente de uma forma bem legal, né? Ou a gente vai conseguir, a gente já vai ter um conhecimento de como está cada estudante na sua residência, né? E aí as nossas avaliações serão adaptadas às condições de acesso e de produção dos nossos alunos, né? A gente não está vivendo tempos de normalidade, então a avaliação, ela ganha toda essa complexidade que a gente precisa refletir, né?
mas o bimestre se encerra em 31 de maio. Ah, Rosaura, você falou, é verdade, tudo isso a gente concorda, mas o bimestre se encerra em 31 de maio. É verdade, o bimestre se encerra em 31 de maio, né? Mas de que bimestre a gente está falando? Então vamos olhar para ele de verdade, né? Como foi esse primeiro bimestre, né? Em fevereiro, né, iniciando as aulas normalmente, a gente teve o início, acolhimento, avaliação de entrada, feirão das eletivas, o planejamento em dias não letivos, a gente passou lá metade de fevereiro, né, organizando a casa, recebendo professores, principalmente as disciplinas de nova, demoraram em algumas escolas para ter professor para todas elas, professores que não tinham feito todos os cursos, né, que estão aí aprendendo, principalmente para vocês, né, a gente está falando na TPC do Inova, né, a gente está aprender trocando o pneu do carro andando, né? No caso dessas disciplinas, né? E aí, então, a gente teve metade de fevereiro cuidando disso, né? Então, março, a partir do dia 16, já começou a suspensão gradual de aulas, né? E a gente sabe que dia 17, lá na terça-feira, muitas escolas já não tinham mais nenhum aluno, as famílias já estavam se organizando para que os estudantes ficassem em casa cuidando dos irmãos menores ou simplesmente para a sua própria proteção em relação ao contágio, né? E a partir do dia 23 de março, a gente tem o recesso escolar. Em abril, recesso e férias escolares, replanejamento, a gente volta de maneira formal às aulas em caráter remoto lá no final de abril, no dia 27. Né? Eu falo em caráter formal porque a gente volta através das plataformas digitais, mas a gente tem aí o recebimento dos materiais impressos, a disponibilização dos materiais impressos, né, para aqueles que não têm acesso, para todos os alunos, mas que faria muito mais diferença para aqueles que não têm outro tipo de acesso, né? Em maio, nas 2 primeiras semanas de maio, a gente ainda está entregando material, né? Embora boa parte do material, aí 90, algumas escolas um pouco menos, né, por cento dos alunos já tenham vindo buscar o material para esse estudo remoto, né? A gente tem ainda aí uns 10% ou menos, ou mais, dependendo da escola de alunos, que não veio buscar o material. E dentre esses 10% de alunos que se encontram naquelas condições de desigualdade de acesso a plataformas digitais, inclusive que nem conseguiram baixar o aplicativo para poder receber os recursos do Merenda em Casa para sua própria segurança alimentar, né? Então, mas o bimestre se encerra em 31 de maio. É verdade, o bimestre se encerra em 31 de maio. Este bimestre que a gente acabou vendo em quais condições ele aconteceu, né? E ele está acontecendo, certo? E aí a gente traz uma reflexão e uma proposta para a gente, do que a gente tem discutido na diretoria de ensino, tá? A primeira coisa é aguardar uma orientação específica da SEDUC. Eu acho que carece de uma orientação bastante específica sobre como a gente encerra esse primeiro bimestre. Embora ele tenha um prazo no calendário, a gente precisa pensar bem nele. Tá? Por quê? Entre outras coisas, tem sido um discurso recorrente, tanto do secretário como da equipe central, que não pode haver prejuízo ao aluno. Por quê? Porque a gente tem, até por uma consciência, né, da desigualdade de acesso a tudo que a gente vem ofertando a eles e da nossa incapacidade em atingir, em atender de forma igualitária a todos os nossos estudantes, né? Então, não pode haver prejuízo aos alunos. Aí a gente entende que, a não ser que venha uma orientação diferente da secretaria, eu espero que a orientação da secretaria venha neste sentido, a gente pensou em não formalizar outro apontamento enquanto a gente não tiver uma oferta igualitária dos recursos educativos, tá? Então, a nossa proposta é que neste primeiro bimestre, se a gente tiver que fechar ele mesmo, a gente acabe registrando o não avaliado, até pelas condições em que ele se processou. Tá? Em qualquer situação, ainda que venha uma orientação, uma cobrança da Secretaria de Educação, que precisa fechar o bimestre aí, eu acho que a gente precisa refletir bastante, usar bastante bom senso e discutir como que a gente vai fazer isso de maneira a diminuir o impacto dessas desigualdades de acesso que a gente acabou de pontuar, né? E adaptar os apontamentos neste sentido, porque seria
seria aprofundar, seria a gente ser, na verdade, um vetor de ampliação da desigualdade, se a gente tentar mensurar a resposta daqueles alunos que têm todas as condições nas suas residências de responder adequadamente às atividades que a gente tem proposto, porque tem escrivaninha, porque tem internet, porque tem notebook, porque tem celular com uma configuração legal para acessar tudo que a gente tem tido, e tem material escolar, enfim, e come bem, né? E come bem, né? E dar uma nota e fechar, dar uma nota para este estudante, porque a gente, na verdade, se sente contemplado com a sua produção, né? Enquanto a gente não sabe como, o que dá, ou dar uma nota só para constar para aquele estudante que a gente não sabe nem em que condição ele está passando o seu cotidiano. E a gente nem tem contato frequente com ele quando está tendo contato, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando toma essas decisões, a gente precisa usar de muito bom senso, né? E é isso que eu queria trazer para a gente refletir neste momento, e eu espero que isso contribua para que a gente pense bem em como a gente vai estar fechando o primeiro bimestre, em como a gente vai estar discutindo, propondo e realizando avaliações, e qual que é a função social da escola neste momento de uma crise sanitária tão séria que a gente está vivendo no nosso país, no nosso estado, na nossa realidade. Tá certo? Muito obrigada por vocês terem acompanhado e espero que a gente tenha contribuído para a reflexão.